Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí ao socialismo, mas não ao socialismo russo ou socialismo soviético, cubano, chinês, não. Nós vamos aí ao socialismo utópico, certo? E o que é isso? Nós vamos aí à origem e características do socialismo, certo? As distintas vertentes que possui esse pensamento social. Antes mesmo que houvesse uma base teórica consistente para esse movimento social aí, antes da Revolução Industrial, quando ele vai surgir, ou seja, os primórdios do socialismo, certo? Então, nós vamos aí o que foi ou o que é o socialismo, certo? Segundo Florival Cáceres, no livro História Geral, socialismo é o conjunto de doutrinas que defendia uma melhor distribuição de riqueza produzida pelo trabalho. Seus pensadores afirmavam que isso ocorreria através de reformas sociais e em extremos, com o fim do capitalismo. Então, nós vamos observar aí o que Cáceres ele está tentando nos dizer, já aí nesse período de Cáceres, já é um momento aí que vai haver um embasamento teórico, certo? É uma forma de pensar a sociedade diferente da perspectiva capitalista, levando em conta o social em detrimento do individualismo capitalista. Nesse momento aí, eles estão querendo nos mostrar a contradição que existe, certo? Que vê quando foi que ocorreu isso aí. Com a industrialização ocorrida, é que vai ocorrer essa forma de pensar a sociedade diferente devido à alta exploração que havia por parte dos burgueses, por parte dos industriais, certo? E aí nós vamos à origem desse socialismo. O que foi que ocorreu? Vamos encontrar lá suas origens, nos valores defendidos pela Revolução Francesa e nas mudanças sociais trazidas pela Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII. O que é que aconteceu aí? Na Revolução Francesa, nós temos o ideal da Revolução Francesa, que foi o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então vamos buscar aí os valores defendidos por essa revolução e trazer para montar um mecanismo de busca, de conquista por direitos sociais. Então vamos entrar. Por quê? Porque as mudanças sociais trazidas pela Revolução Industrial não foi tão benéfica assim não. O que foi que aconteceu antes da Revolução Industrial? Como era que havia como era que havia essa troca de mão de obra por dinheiro, por salário? Havia o senhor que era o proprietário dos meios de produção, e aí ele era o senhor e os seus funcionários ficavam em sua casa ou nas casas que pertenciam a ele. Então todos ali trabalhavam, eram tudo manufaturado, não havia máquinas, tudo era manual, o TA era manual, as ferramentas para a produção era manual, então era a manufatura. E o que acontecia aí? O senhor ele era responsável pela manutenção, pela alimentação e pelo pouso, ou seja, pela residência que aquelas pessoas iriam morar. E eles, em troca do trabalho, recebiam uma remuneração baixa, mas eles tinham uma alimentação, tinham moradia, né? Então, o que vai acontecer? Não era escravidão porque havia remuneração e o seu senhor não os tratava ele não havia maus tratos. Mas depois, com o advento da Revolução Industrial, o trabalhador vem para
trabalhar na fábrica, até mesmo porque a fábrica, a produção, essa produção separada da casa, em que ele estava ali, tinha que se deslocar da sua casa para a fábrica e da fábrica para a sua casa novamente, não existia. A produção se dava na casa mesmo ali eles tinham uma roça, tinham uma criação de animais que servia para a sua alimentação e eles iriam trabalhando ali, umas horas estava produzindo as manufaturas, outra hora estava produzindo alimento na roça, no campo. Então a população ela era rural. Ela não era, ela passou a ser urbana pós Revolução Industrial, que quando a população ela migra do campo para a cidade. Existia cidade, existia, mas a população, a grande maioria, era urbana, perdão, era rural. Mais de 80% da população vivia no campo. Então podemos dizer que a maioria, a população era, em sua maioria, rural. E agora, com essa mudança de paradigma, depois da Revolução Industrial, o trabalhador se vê numa situação em que ele troca sua mão de obra, a partir do século XVIII, troca sua mão de obra por um salário que mal dava para ele se manter, para ele se alimentar, e não dava também para aluguel, para vestimentas, e agora a fábrica não fornecia mais isso. Não, eles não forneciam. E aí começa agora essa confusão na cabeça dos trabalhadores. Mas como era? Então, nas péssimas condições de vida a que estavam submetidos os operários, no início da industrialização, eles começam essa revolta, começam a buscar essas origens aí, começam a buscar esses valores e começam a defender e difundir esses valores aí. Então, o chamado socialismo utópico, que é esse, de utopia vem de algo distante, difícil de alcançar, né? Uma utopia emergiu aí em sua base teórica consistente, motivado pela indignação com o sofrimento ao qual estavam sendo submetidos os primeiros trabalhadores fabris. Em essência, a proposta do socialismo utópico nunca esteve desapegada dos princípios liberais burgueses, não. Um exemplo disso é o fato de que os socialistas utópicos atacarem a grande propriedade e exaltarem a pequena. Eles defendiam esses ideais. E aí, os defensores do socialismo utópico, né, que vem aí desde lá suas obras renascentistas com Thomas More, acreditava ser possível estabelecer um compromisso entre proprietários de unidades produtivas e trabalhadores operários, que minimizaria aí essa exploração do sistema capitalista. Só que o que houve foi que nunca estruturaram a teoria geral e única. Eles criticavam a ordem social burguesa, sempre buscava a correção dos danos da industrialização sobre os explorados, mas nunca houve uma estruturação sólida disso aí. Então, foi algo que os primeiros pensadores não realizaram. Alguns pensadores quiseram procurar soluções para tal situação. Eles criticaram o que conceberam como injustiça, desigualdade e sofrimento gerados pela Revolução. E o mercado livre, né, o laissez-faire, no qual ele se sustentava. Quem se sustenta aí nesse mercado livre é o capitalismo, certo? A livre iniciativa, certo? E eles criticavam, mas, como eu disse, não havia uma base teórica, não havia quem se debruçasse sobre isso aí para formular de forma mais científica, vamos assim dizer. Então, a origem do capitalismo, do socialismo. Nós vamos aí às correntes do socialismo. Socialismo utópico, né, com Said Simon.
acreditavam na transformação social através da livre iniciativa dos homens e da conscientização dos homens. Representantes, nós temos o Saint-Simon, a administração conjunta de todos sobre a produção, Charles Fourier, criação dos falastérios, Robert Owen, cooperativas de produção, fundador das trade unions. Então, esse pessoal, eles acreditavam nessa transformação social através da livre iniciativa, ou seja, da forma de inovação do homem. O homem é livre para inovar, o homem é livre para ter essa conscientização. Só que esses representantes aí, eles encontram esse contraponto aí. O socialismo utópico vai encontrar esse contraponto com o socialismo cristão, uma tentativa de aplicar os ensinamentos de amor e de respeito ao próximo, aos problemas sociais gerados pela industrialização. Representante, aí nós vamos ter o Papa Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum Ileum Tolstoi. Esses representantes, eles vão estar ligados aí à burguesia, ligado à estrutura dominante da época, certo? E aí nós vamos ter um outro contraponto, uma outra vertente distinta, vamos assim dizer, o anarquismo. O anarquismo, ele pregava a supressão de toda e qualquer forma de governo, defendendo a liberdade de forma geral. Representantes, aí vamos ter o Mikhail Bakunin e o Piotr Kropotkin, né? Esses cidadãos aí, eles vão pregar a total inexistência do Estado. O que o anarquismo eles queriam aí, esses anarquistas, eles queriam uma proposta que vinha aí com esse cenário. A Igreja Católica, que era quem representava aí essa socialismo cristão, vinha com esse cenário, diante desse cenário de exploração e dificuldades vivido pelas camadas mais empobrecidas da população mundial, vem aí com o Papa Leão XIII, né, que em 1891 vai lançar essa encíclica dele aí, o Rerum Novarum, que na verdade isso aí era uma proposta. O Papa ele vinha com essa proposta, uma única via possível para o estabelecimento de uma sociedade mais justa. Ele queria diminuir as injustiças e melhorar a sociedade, transformando a sociedade por meio aí dessa proposta. E já o anarquismo, não, o anarquismo ele queria uma proposta edificada por conta dessa exploração imposta pelo sistema capitalista. Eles queriam o seguinte: a total é chamado também de o socialismo libertário, era a total inexistência do Estado. Eles eram chamados os principais inimigos do Estado, os anarquistas, porque eles queriam essa exclusão total. E aí nós podemos observar que o grande primeiro teórico aí do anarquismo, ele vai para o qual a propriedade era o mal da humanidade. Ele dizia o seguinte, que desde que o primeiro cidadão chegou e cercou uma propriedade e disse, aqui é meu, ou seja, a propriedade se tornou privada, ali começou o mal na humanidade, certo? E aí nós tivemos aí alguns anarquistas, né, que se mostraram mais radicais ao propor o anarquismo terrorista, né? E aí nós tivemos o Mikhail Bakunin, que ele é um desses. De acordo com a sua concepção,
a destruição do Estado como instituição deveria incluir a eliminação de seus representantes, como presidente, reis, imperadores, por meio de atentados e assassinatos. Então eles eram bem radicais. Esse Mikhail era bem radical e em suas viagens pelo mundo, o Bakunin incentivou rebeliões e revoluções em Paris, conheceu Karl Marx, de quem divergia em muitos assuntos, principalmente no que dizia respeito aos ideais revolucionários. Para Bakunin, o potencial de mudanças passaria pelos camponeses, né? E aí, já para Marx, a destruição do capitalismo e a ascensão do socialismo viriam com a revolta do proletariado. Então, eles discordavam nisso aí. Quando ocorre a Revolução na Rússia, eles vão ter aí uma base de Bakunin, por exemplo, nós podemos ver isso no assassinato da família Romanov, né? Eliminou todos em um assassinato brutal. Ali nós podemos observar essa influência de Bakunin nisso aí. Aqui no Brasil, né, há quem diga que se Deodoro não fizesse proclamasse a República, os que iriam proclamar queriam a cabeça do imperador. E aí, como Deodoro era muito amigo do imperador, ele mesmo proclamou. E quando ele proclama a República, ele não diz viva a República, ele diz viva ao imperador, né? E aí eles exilam o imperador, põem o imperador para fora do Brasil para não matar a família imperial. Então, isso aí são traços da revolução anarquista, ou seja, o anarquismo terrorista, que foi pregado e difundido principalmente por esse aí, o Mikhail Bakunin. E aí nós vamos ter o socialismo científico. O socialismo científico já vai ser uma vertente do socialismo mais centrado, mais alicerçado. É algo que já vai vir com uma base científica e que vamos produzir aí agora uma ideologia, né? Nesse aí nós vamos ter uma base teórica consistente. O socialismo utópico não tinha essa base consistente, mas já nesse socialismo científico nós vamos ter. Ele é proposto por Karl Marx e Friedrich Engels. O Engels era o seu pupilo, o seu discípulo, e o marco histórico é o livro Manifesto Comunista de 1848, certo? Então, nesse momento aí, o Manifesto Comunista é algo que tem um método, que tem toda uma estruturação, metodologia, tal. Então, começa aí esse socialismo científico ou socialismo ideal. As três fontes do marxismo são: primeiro, materialismo histórico ou dialético. Toda sociedade é determinada, em última instância, por suas condições socioeconômicas, chamadas de infraestrutura. Então, as sociedades, por suas condições socioeconômicas, elas vão ser aí determinadas, em última instância, né? O que vai ocorrer aí, nesse momento, é que com essa segunda aí, a luta de classes, haverá uma proposta de sociedade sem classes. Então, a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido uma história de luta de classe. Estas lutas darão origens à revolução que produzirá efeitos sociais, políticos e ideológicos. Então, o que era que acontecia? Havia uma luta por uma sociedade sem classe,
proletariado superaria o capitalismo e, consequentemente, a exploração por meio da revolução instaurando uma sociedade sem classe. Haveria somente a classe dos trabalhadores, não mais haveria a classe dos exploradores. E os que eram explorados deixariam de ser explorados e passariam a viver de forma digna e justa, certo? Era o que havia aí nessa propositura de sociedade sem classe. Já diferente do Bakunin, que ele queria uma sociedade sem Estado, certo? E a terceira é a mais famosa de Marx, é a mais-valia, né? É o valor não remunerado do trabalho do operário, que é apropriado pelos capitalistas. Então ele dizia o seguinte, que o trabalhador ele não era remunerado pelo que ele produzia. Então ele produzia um valor X e era remunerado por um valor Y. E esse valor Y aí era totalmente irrisório em relação ao que ele produzia. Então o patrão se apropriava da sua capacidade de produção e do que ele produzia para enriquecer cada vez mais. E aí nós temos correntes do socialismo, nós temos aí o Marx e o Engels na imagem, e a Revolução Socialista. Nós vamos aí agora a Revolução do Socialismo. Socialismo diferente do comunismo, certo? O Estado é o responsável pelo controle dos meios de produção. Posteriormente, deveria desaparecer, pois o Estado sempre representou o poder e a dominação de um grupo sobre os demais. Aí, nesse caso aí agora, o socialismo, depois da Revolução, de ter feito toda a mudança, uma classe única, ele iria desaparecendo. O controle e o poder do Estado, ele iria diminuindo cada vez mais, ao ponto de chegar na situação de desaparecer. As pessoas viveriam em comunidade, não necessitando mais de um agente, ou seja, do Estado, para fiscalizar e punir essas pessoas, diferente do anarquismo, viu? O anarquismo ele pregava total inexistência do Estado a qualquer momento que houvesse a revolução e as pessoas viveriam livremente, certo? E aí seria a fase de transição entre o capitalismo e o comunismo, certo? Nesse momento aí, haveria essa fase de transição até chegar aí na etapa final e mais elevada do desenvolvimento humano, certo? Nesse momento da fase da etapa final e mais elevada do desenvolvimento humano, seria o momento do comunismo. Todo mundo viveria em comunidade, em comum, né? Tudo seria comum a todos e não haveria, inclusive, essa necessidade de fiscalização por parte do Estado que nós vemos hoje. E aí nós vamos agora ao socialismo real. Socialismo real, pessoal, vai ocorrer lá na Revolução Russa, 1917, e aí com o advento da Revolução Russa, nós vamos ter aí o extermínio dos opositores. Primeiro vai começar aí com a família Romanov, depois vai vir aí o exército, um tipo de um exército organizado pelos apoiadores da família Romanov, pela Alemanha, que a rainha era alemã, né? Alemanha, França, Inglaterra, eles irão apoiar isso aí, mas não vai ter sucesso. Por quê? Porque os trabalhadores de lá da Rússia, eles irão se organizar, o Exército Vermelho, e vai sair vitorioso,
certo? Então, depois disso aí, nós vamos ter a ditadura do Partido Comunista. Vai ter um Partido Comunista que vai começar a controlar tudo, certo? E começa controlando tudo com o seu idealizador e primeiro líder, o Lenin, e depois da morte de Lenin, nós vamos ter aí a eleição de Stalin e Trotsky, né? Eles também participam da revolução, Stalin e Trotsky, junto com Lenin, e quem sai vencedor é Stalin. E aí começa aí o governo de Stalin, que foi uma grande ditadura aí nessa aí, né? Para o historiador Gilberto Coutrin, trata-se de um socialismo autoritário, devido ao terror político implementado pelos diversos regimes socialistas que existiram no mundo, certo? E aí nós temos essas imagens nada simpáticas, né, do socialismo real, Lenin aqui discursando para os trabalhadores e a imagem aí desses crânios, né, porque houve muitos homicídios pelo regime, houve opositores não tinha perdão. Então, isso aí são caveiras de vítimas do Khmer Vermelho no Camboja, certo? Então, não havia clemência. E aí nós temos socialismo real, nós temos aí essa imagem que são o quê? Trabalhos forçados. Houve muitos trabalhos forçados. Por exemplo, um opositor do regime, ele era condenado e ia para esses campos de concentração aí, trabalhos forçados. A mesma coisa fez Hitler com os judeus, né? Levava para campos de concentração e lá uns era utilizado como trabalho forçado, outros o que não dava ele mandava matar simplesmente, quando tivesse já fraco, mata. Era como se fosse algo descartável, como que se estivesse matando um boi para mandar a carne para a alimentação da população. É uma coisa fora de série. E aí nós tínhamos características do socialismo. A economia não estaria sujeita às crises, a desemprego, né? Viveria no pleno emprego, toda a população empregada, porque ela seria planejada, havendo um controle por parte da coletividade sobre o processo social de produção e distribuição. Portanto, o indivíduo não seria mais dominado pelas forças imprevisíveis do mercado. O que haveria aí seria uma economia planificada, né? E essa economia ela seria planejada para suprir as necessidades da população, e toda a população teria acesso aos meios de acesso à alimentação, saúde, educação, que tudo seria provido pelo Estado. O cidadão seria dono do Estado e o Estado seria dono do cidadão, mas na realidade não é bem assim, né? O Estado se sentia dono do cidadão e o cidadão era iludibriado pelo Estado, né? E aí os meios de produção socializados no socialismo, toda a estrutura produtiva, como empresas comerciais, indústrias, terras agrícolas, dentre outras, são de propriedade da sociedade e gerenciadas pelo Estado. Toda a riqueza gerada pelo processo produtivo é igualmente dividida entre todos. Isso era o que pensava o socialismo, certo? Era o que pensava e o que deveria ser empregado. Mas na realidade não é isso que vai acontecer, né? Vai acontecer muitas desigualdade aí. Não tanto assim, mas vai ocorrer. E aí, a inexistência da sociedade dividida em classe, ou seja, só haveria uma única classe, como os meios de produção pertencem à sociedade, existe somente uma classe, a dos proletariados, dos trabalhadores. Todos trabalham em conjunto para melhorar a sociedade, por isso não existe empregados nem patrões.
todos são iguais, né? Economia planificada e controlada pelo Estado. O Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção e o estoque, o valor do salário, o controle dos preços e etc. Então, tudo isso seria controlado pelo Estado. O Estado seria o grande produtor. E aí nós vamos ter aqui um contrapontozinho entre a diferença entre o capitalismo e o socialismo. Como é que vai acontecer aí? Ó? No capitalismo, para concluir, nós vamos ter propriedade privada dos bens de produção. No socialismo, nós vamos ter o controle dos bens de produção pelo Estado. No capitalismo, nós vamos ter o controle do mercado pela livre concorrência e competição, a lei da oferta e da procura. No socialismo, nós vamos ter aí o monopólio do mercado pelo Estado. Quem controla o mercado é o Estado. Então, vai se produzir aquilo que estiver precisando e não aquilo que dá mais lucro, que é o caso do capitalismo. No capitalismo, os investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento de produto. Há investimentos, há interesse em pesquisa e desenvolvimento do produto. No socialismo, a planificação dos investimentos em pesquisa pelo Estado. Então, o Estado ele vai priorizar aquilo que ele tiver interesse. Por exemplo, no capitalismo, o Estado ele ficava, falando agora da Guerra Fria, os estados capitalistas, eles ficavam e focavam com a indústria bélica e o mercado com a indústria de bens de produção. Tenha bens de capital, os bens intermediários, os bens de produção duráveis, não duráveis, ficava aí a critério dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento. Já no socialismo não havia. Então, a União Soviética ela foi a primeira a enviar um foguete para o espaço, o Sputnik, envia para lá, mas não tinha capacidade de produzir com qualidade, por exemplo, um liquidificador. Por quê? Porque o foco do Estado estava voltado para a indústria bélica e a indústria de bens de consumos duráveis e não duráveis, ou seja, aquilo que atendia às necessidades da população, ficava em segundo plano, né? E aí, no capitalismo, a sociedade é dividida em classes sociais, burguesia, proletariado, e no socialismo, a ausência de classes sociais. Ok? Então, pessoal, essa aí foi uma pequena diferença aí do socialismo, capitalismo, e nós hoje vimos aí a origem e características do socialismo, certo? Como surgiu, o surgimento para se chegar no que nós estamos vendo hoje, tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.